Olá, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Primícias, esse canal onde Deus é colocado em primeiro lugar, um canal onde a gente conversa sobre Deus, sobre alguns princípios bíblicos, um canal onde a gente fala sobre discipulado, um canal onde a gente fala sobre as coisas que estão acontecendo no mundo gospel e principalmente a crescimento espiritual, desenvolvimento, maturidade espiritual. Para você que não me conhece, meu nome é Isaac Nascimento, eu sou pastor e eu tenho compartilhado a palavra de Deus ao longo de muitos anos e agora trazendo aqui para o YouTube também. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a importância de ter a prática da disciplina espiritual. Nós temos abordado nos últimos dias o que eu tenho chamado de tripé do evangelho, alguns tripés que precisam ter no cristianismo, e nesse vídeo eu quero falar não necessariamente sobre o tripé, que a gente vai estar falando oração, leitura bíblica e jejum, o tripé da disciplina espiritual. Mas eu quero falar basicamente sobre a importância, ou melhor, quais as consequências que existem quando nós não temos a prática da disciplina espiritual, da oração, da leitura bíblica e do jejum. Então, eu queria pedir para você ficar nesse vídeo, vai ser bem rapidinho para a gente comentar sobre isso, tá bom? Roda a vinheta. Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Isaac Nascimento e nesse vídeo eu quero falar sobre a importância, ou melhor, quais as consequências, eu vou falar sobre três delas apenas, existem muito mais, as consequências da falta da prática do que eu chamo de tripé da disciplina espiritual. A falta da prática da oração, da leitura bíblica e do jejum. Eu não vou enrolar muito, eu vou direto ao assunto e a primeira consequência de uma pessoa que não tem essa prática ativa na vida é justamente a perda da sensibilidade espiritual. Pessoas que não têm essa prática, elas têm dificuldade de ouvir Deus falar, elas têm dificuldade de ter o discernimento de quando é Deus falando, e ela acaba muitas vezes dando vozes a outras coisas. Existem muitas vozes no mundo, e às vezes essas vozes acabam confundindo ainda mais a pessoa. Quando nós não temos essa prática, a gente não consegue discernir quando é Deus falando, a gente não consegue discernir quando é a nossa própria vontade, quando é o nosso próprio desejo, e a gente tende a confundir e a misturar esses dois sentimentos, essas vozes. A gente não sabe o que é alma, a gente não sabe o que é espírito, a gente não sabe o que é Deus, quando é Deus. Nós perdemos essa sensibilidade. Muitas vezes até o Espírito Santo vem nos incomodar, vem nos confrontar, mas como nós não temos essa prática, a gente não tem uma proximidade do Espírito Santo, a gente acaba perdendo a sensibilidade até mesmo desse confronto, a gente se torna uma pessoa mais dura, mais ríspida, mais insensível às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, principalmente quando é sobre uma atitude espiritual. Conheço muitas pessoas que já perderam essa questão e acabam confundindo, achando que é Deus falando, quando na verdade são os sentimentos dela. Quando tem alguma correção, quando tem algum confronto do Espírito Santo, a pessoa encara isso como um ataque, muitas vezes até do inimigo, porque ela já não tem mais sensibilidade. A prática da oração, da leitura bíblica e do jejum faz com que a gente seja sensível à voz de Deus, com que a gente entenda a voz de Deus, com que a gente tenha sensibilidade espiritual. Eu gosto muito do texto quando Jesus diz que nós seguiríamos a voz do pastor, quando ele diz que nós conheceríamos o nosso pastor pela voz. A ovelha conhece o seu pastor pelo chamado da sua voz, pelo tom da sua voz, pelo timbre da sua voz. Você conhece a voz de Deus? Você tem confundido o que é a voz de Deus, o que é a sua voz, o que é a voz do mundo? Nós precisamos ter essa prática espiritual tripé para que a gente possa ter essa sensibilidade muito ativa. Uma segunda consequência de uma pessoa que ela não tem essa prática é um enfraquecimento emocional e um aumento muitas vezes de ansiedade. Já saíram várias pesquisas que tratam justamente sobre esse assunto, que falam sobre a importância de ter essa prática para a gente ter para não ter um enfraquecimento emocional. Existem muitas pessoas que estão com muitas debilidades na questão psicológica, justamente por não terem uma prática de leitura bíblica, por não conhecerem as promessas que Deus tem para nós, por não conhecer algumas promessas que Deus tem na sua palavra para a gente,
e aí essas pessoas, elas acabam enfraquecendo e por causa disso trazem ansiedade sobre si, passam por momentos onde elas ficam muito preocupadas e ansiosas sobre o que que vai fazer, como que vai agir, e às vezes um período de oração que ela poderia ter tido, ela poderia ter tido um norte para poder vivenciar isso, sem uma rotina de oração, sem uma rotina de leitura da palavra, a alma fica mais exposta ao medo, a alma fica mais suscetível aos sentimentos que vão aparecendo ao longo do dia. A gente pode, às vezes, entrar numa ansiedade antes mesmo de enfrentar algum problema. E aí a gente fica preocupado, ansioso, fica cheio de problemas, porque a gente não tem essa prática. Sem a sensibilidade, a gente acaba confiando na força do nosso próprio braço e aí a gente se enfraquece emocionalmente, porque se alguma coisa não dá certo, a gente acha que é falta de Deus ou alguma coisa do tipo. Na verdade, às vezes pode ser a falta de uma prática desse tipo. E a terceira de consequência de uma pessoa que não tem uma vida devocional, de oração, de leitura bíblica, de jejum, é viver uma vida de aparência. A pessoa ela acaba vivendo uma vida totalmente de aparência, uma vida onde por fora ela é maravilhosamente usada, muito boa, mas por dentro Jesus chamou isso de sepulcro caiado. É uma pessoa que está muito bonita por fora, mas por dentro ela não tem nada, é só osso, é só coisas ruins, é só podridão. E aí, a pessoa que não tem uma prática, o cristão que não tem uma prática de disciplina espiritual, no que diz respeito a tripé, no que diz respeito à vida com Deus e no que diz respeito à leitura bíblica e jejum, é uma pessoa que, infelizmente, ela pode estar vivendo de aparência. Nós temos a capacidade de viver justamente do nosso passado, de coisas que a gente conquistou, de quem nós fomos no passado, e aí a consequência disso é viver apenas disso. Não temos mais essa prática, e aí acabamos vivendo nesse modelo de uma vida cristã apenas de aparência. Então, nesse vídeo a gente falou sobre isso, a consequência que acontece quando a gente perde essa prática da disciplina espiritual é justamente a perda de uma sensibilidade espiritual, ficamos enfraquecidos emocionalmente e acabamos vivendo uma vida de aparência. Então, se você está nesse tipo de atividade, ou melhor, se você não tem praticado esse tripé, é preciso que você volte a praticar. É preciso que você volte a ter experiências com Deus, volte a ter períodos de oração, de leitura bíblica, de jejum, para que você volte a ter sensibilidade, entender quando é Deus falando, saber discernir quando é e quando não é o Senhor falando. Tá bom? Ó, para você que ficou aqui nesse vídeo, eu quero te agradecer, louvar a Deus pela sua vida e pedir para você, curte aí, compartilha com quem você puder. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue aí, @Isaac Nascimento. A maioria das minhas redes sociais é assim, aqui no YouTube é assim, no Instagram também é assim, onde eu estou dando um pouco mais de foco aqui no YouTube e também no Instagram. E eu quero pedir aí a sua ajuda para essa questão, tá bom? Vou deixar alguns links aqui embaixo de alguns cursos, alguns e-books que eu tenho para poder, quem sabe, aí te ajudar e trazer mais um pouquinho de maturidade para você. Tá ok? Ó, um grande abraço, Deus abençoe você, fica na paz e vamos buscar a prática desse tripé: oração, leitura bíblica e jejum. Um grande abraço, Deus abençoe, fica na paz.